Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador André Flenick que realize a leitura do versículo da Bíblia. Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Senhor presidente, questão de ordem. Sim. Solicito que seja colocado na deliberação plenária a inclusão da ordem do dia da segunda votação do substituto ao projeto de lei 25/2025, que autoriza a cessão gratuita de uso de bem público imóvel e dá outras providências. Tranquilo. Expediente de 8/4/2025. Ofício número 10/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e ofício número 70/2025 do Departamento de Trânsito de Canoinhas em resposta ao requerimento número 135/2025 de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 11/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura em resposta ao requerimento número 103/2025 de autoria do vereador Ivan Caos. Ofício número 18/2025 da Secretaria Municipal de Educação em resposta ao requerimento número 133/2025 de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 19/2025 da Secretaria Municipal de Educação em resposta ao requerimento número 119/2025 de autoria da vereadora Cátia Oliskovski. Ofício número 20/2025 da Secretaria Municipal de Educação em resposta ao requerimento número 116/2025 de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 21/2025 da Secretaria Municipal de Educação em resposta ao requerimento número 117/2025 de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 22/2025 da Secretaria Municipal de Educação em resposta ao requerimento número 155/2025 de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 23/2025 da Secretaria Municipal de Educação em resposta ao requerimento número 137/2025 de autoria da vereadora Cátia Oliskovski. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei número 12/2025 que autoriza a contratação por tempo determinado para os fins que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 19/2025 que denomina via pública de Pedro Artner Gonçalves. Projeto de lei número 29/2025, que autoriza a firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro e associação de moradores do bairro Salto da Água Verde e adota outras providências. Projeto de lei número 30/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional através do provável excesso de arrecadação orçamentária e dá outras providências. Primeira votação. Projeto de lei número 31/2025, que altera a lei ordinária número 7.080, de 11 de janeiro de 2025, e dá outras providências. Projeto de lei número 32/2025, que denomina via pública de Adolfo Fuch. Projeto de lei complementar número 04/25, que altera a lei complementar número 93, de 11 de janeiro de 2025, e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 5 de 2025, que altera a lei complementar número 92, de 11 de janeiro de 2025, e dá outras providências. Tribuna Livre, senhor Gildo Stock, secretário municipal de Desenvolvimento Rural. Inclusão para leitura. Expediente de 8/4/2025. Ofício número 80/2025 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao ofício número 48/2025 das Comissões Técnicas. Ofício número 85/2025 do Gabinete da Prefeita, comunicando o uso da tribuna pelo secretário municipal de Desenvolvimento Rural. Tribuna Livre, senhor Luiz César Batista, diretor executivo da CISAMORC. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 134/2025, da autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, realizar a manutenção de todas as ruas do Alto da Tijuca, em especial a rua Alvino Volkmann, a rua da Igreja Católica e do Guincho Ribeiro. Indicação número 135/2025, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a colocação de material, pedras finas, na subida próxima à propriedade do senhor Alenir Figura e ao secador do senhor Beto Pirkazevski, na localidade de Valinhos. Indicação número 135 de 2025, de autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a
construção de uma rampa de acesso para veículos ao estacionamento do estabelecimento Doce Fricotes, na rua Francisco de Paula Pereira. Era isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que seja informado se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, meus colegas vereadores aqui presentes, público que hoje se faz presente nessa casa. Sobre a minha indicação de hoje, eu tenho visto um trabalho bem intenso da Secretaria de Obras em vários bairros e no interior do município. Porém, tem um bairro que eu peço uma atenção especial nesse momento, que ainda não foi atendido nessas últimas séries de obras, que é o bairro Alto da Tijuca. Peço ali em específico, principal ali na rua Alvino Volkmann, que é uma rua da descida, que tem bastante complicação por problemas de drenagem, até já fiz requerimento solicitando uma ampliação no sistema de drenagem, até por muitas nascentes que tem naquela rua, assim como as outras ruas, né? A rua que é da Igreja Católica, que agora não me recordo o nome, as descidas ali, e tem algumas partes ali do bairro Alto da Tijuca, que são, digamos, um pouco mais escondidas, que o pessoal relata que não tem tanto a passagem. Já faz alguns anos que não é passado a máquina e colocado material. Então eu peço que uma atenção ao bairro Alto da Tijuca como um todo, assim como foi feito em outros bairros do município. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Cezão do Táxi. Com a palavra. Senhor presidente, meus amigos, colegas vereadores, uma boa noite. Quero cumprimentar o público que está nos assistindo aqui presencialmente. Também quero cumprimentar uma pessoa especial que está aqui hoje. Fico muito feliz, a professora Mônica Gonçalves, que está aqui hoje acompanhando. Foi minha professora no Castelo Branco. Um abraço para ela, para toda a família dela. Senhor presidente, sobre minha indicação hoje, em 2021 foi feito na rua Francisco de Paula Pereira a nova calçada com paver. O que está dificultando lá? O acesso dos carros para entrar, principalmente em frente a Doce Fricotes. Não foi feita uma rampa de acesso. Então, peço humildemente, que o secretário Leandro vá lá dar uma atendida. Não é só na Doce Fricotes, são vários estacionamentos ali que está com esse problema e que venha a ser resolvido, porque está causando danos em vários carros, principalmente nos carros da Doce Fricotes, que sai com entrega, volta com entrega. Então, está estragando bastante os carros na descida dos carros. Seria isso, senhor presidente, e obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Convido para que use a tribuna o senhor Gildo Stocker, secretário municipal de Desenvolvimento Rural, pelo prazo de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores. O que me faz trazer a essa tribuna no dia de hoje é convidá-los, tanto os senhores quanto a população de Canoinhas, a participar da audiência pública do projeto de lei número 10 de 2023, da autoria do deputado Sargento Lima. O que essa audiência tem a trazer a Canoinhas? Essa audiência dispõe sobre a classificação do tabaco no paiol. Isso é na casa dos produtores. Por que a importância disso para o nosso município? Nosso município hoje é o segundo maior produtor do estado. No ano de 2023, ele trouxe em dinheiro quase 200 milhões para dentro do nosso município. Esse dinheiro girou dentro do nosso município, em forma de comércio, nos mercados, em farmácias, em carro, oficina, enfim, vários segmentos desse dinheiro dos produtores de tabaco girou dentro do nosso município. E por isso eu quero pedir apoio de vocês, nobres vereadores. O produtor, ele não está pedindo para que ninguém vá trabalhar no lugar dele. Ele sabe fazer o fumo, ele sabe colher, ele está lá direto. Ele produz, ele colhe debaixo de sol forte, que nem esse ano tivemos alguns dias de 40 graus, os produtores estavam lá. Tivemos dias de chuva,
e os produtores estavam lá. Quando é para adquirir os insumos para a plantação do tabaco, ele adquire através das empresas. Mas quem diz o preço são as empresas que vendem os insumos. Quando o produtor produz o tabaco, através da lei de integração, ele vende às empresas. Quem diz o preço? As empresas. Por que que o produtor não pode contestar a questão da venda? Sim, até pode. Mas, gente, o que que inviabiliza isso? O produtor trabalha debaixo do sol, trabalha de chuva, tem que pagar o preço dos insumos que a empresa diz, e quando ele vai vender o produto, é obrigado a vender pelo que a empresa diz. O que inviabiliza é a distância, quando o produtor sai da sua casa, arruma o seu tabaco, leva na empresa, talvez não seja o momento adequado de venda e a empresa paga conforme a classificação deles. Isso é muito ruim, porque quando o produtor questiona, alguns dos classificadores, eles abrem os fardos, eles desmontam os fardos, enfim, eles tornam inviável trazer de volta esses fardos. E até mesmo pela própria distância. Nós aqui ficamos a 50, 60 quilômetros. Tem produtores que têm condição de ir, tem produtores que já não. Mas, enfim, isso precisa ser resolvido dentro da casa do produtor, para que o produtor defina o melhor momento para se vender. Nós não estamos dizendo para ninguém vender para outra empresa, não estamos dizendo que não é para vender. O que nós queremos é o direito do produtor ter de dizer dentro da sua propriedade, eu vou vender ou eu vou esperar. Isso que é esse projeto de lei, através do deputado, que o deputado Sargento Lima propôs. E, nobres vereadores, como eu falei em outro momento, tenho certeza que dos 10 que aqui estão, todos receberam voto de algum produtor de tabaco. Então, peço apoio de vocês, peço ajuda de vocês, porque assim, para trazer essa audiência pública para Canoinhas, o meu amigo Nilson Verck sabe muito bem disso, é a segunda audiência realizada no estado. A primeira foi em 2023, em Irinópolis. E muitos municípios querem trazer isso, porque eles sabem da importância do tabaco para o seu município. E nós, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, através do apoio da prefeita e vice-prefeita, nós conseguimos trazer essa audiência para Canoinhas. Não é mérito político, é mérito de nós produtores, é mérito dessa Câmara e é mérito de uma gestão que preza pelo produtor no campo, por quem produz e por quem traz o dinheiro para essa cidade. Então, nobres vereadores, peço o apoio de vocês. Vamos conosco nessa luta. Peço também aos produtores que estão nos assistindo, compareçam nessa audiência. É muito importante a presença de vocês. As empresas, elas querem que nós se espalhe, porque quando nós nos unimos, se torna muito difícil, Então, gente, para a gente conseguir as coisas, precisamos de união. União de produtores, união do poder legislativo, união do poder executivo. E, enquanto eu for secretário, o meu esforço para esse pessoal que é quem traz o dinheiro para dentro da nossa cidade. Muito obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente. Com uma parte. Senhor presidente. O secretário Gildo Storck, o que vem falar aqui é uma coisa da mais pura verdade, é a realidade, portanto, é um produtor de tabaco também. Eu já fui produtor de tabaco, claro, trabalhando como se fosse empregado, mas trabalhei por algum tempo nisso. Tem a família que trabalha produzindo os tabacos. E hoje a gente vê a dificuldade mesmo que o produtor trabalha, tem toda essa dificuldade,
todo trabalho ele tem uma dificuldade, mas a produção do tabaco, ela é, dentro de uns 2 a 3 meses, ele é bem forçado. O produtor tem que fazer o sinal da cruz e ir em frente, porque senão ele desiste mesmo. E muitas vezes chega na empresa lá, o classificador tem dia que ele dá uma olhada ali e diz assim, o teu fumo é XR1, hoje tem várias classes, né? Que uma das classes conhecidas, que o melhor é o BO1, né? Teu fumo é esse. E tudo vai também da demanda da produção, né? Quando há muita produção, a empresa, ela dá o nome daquela classe do jeito que ela quer, né? O que é BO1, ela vai dizer que é XR1, XR2. Mas, enfim, a oportunidade, né, é nessas audiências públicas e que seja aprovado esse projeto lá na Assembleia, né? E que os produtores possam ter mesmo essa negociação dentro dos paiol, né? Que venha o classificador com algum gerente ali da empresa ali, analise o fumo, lógico, o produtor vai ter que ser bem ciente, esse, muitas vezes podem, né, não vai ter que misturar, mas que eles venham negociar ali e dar a classe ali, né? Todos que vão comprar, o mercado não leva o produto nas casas para dizer, esse produto é bom, não. Então, eu acho que as empresas poderiam, como o senhor já tem falado, evoluiu muito, né? E é uma coisa que os produtores buscam, isso aqui que eles venham comprar ali dentro do paiol deles ali, porque às vezes desmancha um fardo lá, não dá negócio, é um transtorno, o produtor às vezes acaba perdendo as paciências. A gente tem observado muitas situações dessa. E tem dia que o fumo não é aquela qualidade, passa por um preço bom, de repente outro dia o fumo tem uma qualidade melhor e não passa pela melhor. Então, nada mais justo que a empresa possa vir negociar. Uma pergunta, no dia da audiência pública, as empresas, vai ter representante dessas empresas ali nessa audiência pública? Foi convidado as empresas também? Então, nobre vereador, foi enviado, sim, ofício a todas as empresas, né? A todas. Foi enviado ofício a todas as entidades, questão da FUBRA também, Sinditabaco também, enfim, a todos, foi enviado a todos que envolvem o segmento tabaco e todos os municípios que envolvem a produção do tabaco aqui também. Obrigado, seria isso. Senhor presidente. Com a parte? Vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário Gildo, nobres vereadores, público que nos acompanha. Então, acho que grande parte das pessoas que conhecem a minha história sabem que, né, a minha família é fumageira, né? Eu trabalhei na colheita do fumo por bastante tempo e acho que é louvável essa audiência pública, né? Um espaço enriquecedor, né? de discussões. Porém, lembrando aqui, nós perdemos recentemente uma empresa fumageira, né, aqui no nosso município. Nós somos o segundo maior produtor, o senhor falou, do estado? Do estado, o 7º do Brasil. Então, o senhor pensa, né, nós tínhamos uma empresa e perdemos essa empresa mesmo tendo, né, um excedente de produção tão bom. Me preocupa também a questão dos atravessadores, né, isso que o senhor falou da empresa determina o custo, né, o preço da produção, o preço dos insumos, mas nós também temos uma grande interferência dos atravessadores nessa produção, que muitas das vezes se aproveitam das dificuldades que já tem o produtor em relação ao sustento, né, da família e acabam vendendo paralelo essa produção por um preço que muitas das vezes é menor do que aquele que realmente vale, né, o produto. E em encontro àquilo que o vereador Gil falou, eu vejo hoje que está sendo incentivado o cultivo do inverno, né, de produção de fumo também, né, e algumas localidades, se eu não me engano, até no Rio do Pinho, ali acho que eles tentaram fazer, né, algumas culturas, e eu vejo assim com um pouco de preocupação esse tipo de incentivo, porque é maior quantidade de produtos circulando, né, e menos valorização de um produto que já é
difícil de trabalhar, de produzir, né? Está muito sujeito às intempéries climáticas, né? Porque a gente vê muita situação de pedra, né? Vento que quebra, é perda, né? Para esse produtor. E quando você tem um incentivo de maior produção e outras culturas ali no inverno, eu acho que vai gerar uma demasia de serviço para o produtor, né? Um produto talvez com não tanta qualidade, e aí o sucateamento dessa negociação. E aí eu não sei qual que seria a sua visão sobre isso, né? Mas no meu pensamento, esse tipo de incentivo acaba desvalorizando, né? Tanto a ação dos atravessadores, né? Das pessoas que vão comprar esse fumo no barracão e que não fazem a classificação que realmente deveria, e também esses incentivos de safrinhas ali, que acho que acaba também menosprezando a qualidade do trabalho. Muito obrigada. Posso? Então, nobre vereadora, assim, ó, quanto a essa questão do plantio de inverno, vale a pena ressaltar que de empresa, nenhuma empresa ela está incentivando, sabe? É um plantio de alto risco, né? Pode-se assim dizer. E ele é feito exclusivamente por produtores, né? Hoje não existe um seguro de fumo no inverno, não existe uma questão de negociação do preço do fumo do inverno. Então, é um caso totalmente à parte e totalmente de conta e risco do produtor. A título de informação, vereadora Kátia, nessa semana, mais especificamente na quinta e na sexta-feira, também estará acontecendo em Barreiras, na Bahia, também uma audiência pública lá, só que daí em âmbito nacional, onde está sendo discutido o zoneamento do plantio de tabaco. Com esse zoneamento, se cria-se as janelas, assim como nós temos a janela para soja, para milho, vai ser discutido justamente isso, o zoneamento da questão da produção de tabaco, para que não haja esse cultivo quase que como um cultivo permanente da cultura, né? Mais alguma parte? Senhor presidente. Senhor presidente. O vereador Edmilson, por ordem. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar ao público que nos assiste e também os que nos assistem pelas redes sociais. Eu quero aqui rapidamente cumprimentar o secretário da Agricultura, o Gildo Stocker, né? E parabenizá-lo, né? Também você, frente à Secretaria da Agricultura, a gente sabe como é difícil, né? E parabenizar você, a prefeita, a vice-prefeita, de conseguir, né, trazer para Canoinhas, porque a gente sabe, conversamos pessoalmente, né, como estava difícil de acontecer essa audiência pública aqui no município de Canoinhas. Em 2023, eu tive presente na audiência lá em Irineópolis, e você sabe, né, que a gente também, como representante, sindicalista, presidente do Sindicato de Produtores Rurais aqui do município de Canoinhas, dos produtores rurais, enfim, do nosso município. A gente tem conhecimento da causa por muitos anos, defendendo os preços de fumo. Já participei de reunião em Santa Cruz do Sul. Hoje a Federação da Agricultura, a FAESC, tem o nosso representante, né, que defende os produtores rurais todos de Santa Catarina, que tem um assento na cadeira de Comissão de Fumicultura do Estado de Santa Catarina, e também em Brasília, na CNA, que é o Heraldo, né? Também é um produtor rural e é presidente do Sindicato Irineópolis. Então, eu quero só parabenizar e dizer que nós somos parceiros, né? O sindicato, o Senar, a FAESC, eu como vereador hoje, todos nós, os vereadores aqui em Canoinhas. Ontem, na sessão de ontem, né, presidente Romer, a gente já fez o convite, né? E a gente reforça mesmo aos produtores rurais a importância dessa audiência pública para que melhore, o nosso produtor seja reconhecido. Você tem conhecimento de causa, você é produtor de fumo, né? E então, em minhas palavras, eu quero aqui, Gildo, dizer que pode contar, né, com o meu apoio como hoje representante, como vereador aqui do município e como presidente do sindicato, nosso sindicato, a FAES, como eu falei, e o Senar, somos parceiros junto. E aos produtores rurais e aos produtores de fumo de tabaco aqui do nosso município e da região, sabem da importância, porque na hora de vender, como você mencionou na sua fala, sempre a gente, né, os produtores ficam refém das empresas.
Então, essa lei, que é o PL 010/2023 da Assembleia, essa lei no estado do Rio Grande do Sul, se não me engano, já foi aprovado, né? A mesma para ser comercializado o produto do tabaco nas propriedades, né? Então, se lá no Rio Grande do Sul já tem uma lei aprovada, esperamos, né, que os deputados de Santa Catarina aprovem também aqui em Santa Catarina, que isso só venha beneficiar os nossos produtores de fumo. Então, Gildo, está de parabéns, né? E a gente vai se fazer presente no dia lá, e era o que continha, senhor presidente. Vereador de Cezão. Senhor presidente, primeiramente, uma boa noite para o secretário. Para vocês verem o tamanho da importância que o fumo seja comprado falamos no Paió, né? Lá no anterior falamos no Paió. Quero mandar um abraço para todos os produtores de fumo que acreditam no meu trabalho. Há mais de 13 anos, tenho orgulho de falar. Eu e minha família, nós vivemos do fumo, né? E várias famílias de Canoinhas vivem do fumo, que nós escolhemos fumo há 13 anos. Quero mandar um abraço para todo o pessoal lá do Lajeado, que acreditam no meu trabalho. Fernando, Juliana, João, Gian, deixa eu me lembrar mais um. Giovanni, tio Vandão, o Gian, o João, a Fernando, o Fernando. Deixa eu me lembrar mais um. Tem mais um que você vai me cobrar depois também. A Thaís. Todos eles, né? Se ficou alguém, me desculpa, que é muito produtor que nós escolhemos fumo. Então, ano passado nós escolhemos, nosso trabalho dá 4 meses de trabalho, 4 meses e meio mais ou menos. Pegamos também a safra do inverno, pegamos a safrinha do verão. Muitas pessoas pararam de plantar a safrinha porque não dá peso, não dá qualidade. Muitas pessoas também pararam de plantar o fumo de inverno porque não dá qualidade também. É um fumo ruim, não tem seguro, todo mundo sabe disso, assim como o secretário já falou. Mas como é importante a fumicultura aqui. Eu acho que o secretário acabou esquecendo de falar. Nós somos o segundo maior produtor de fumo, mas somos o primeiro que exporta fumo a país afora aí. Somos o primeiro, porque a maioria dos outros fumos ficam aqui. O fumo de Santa Catarina, ele é exportado. Para quê? Remédio. O nosso fumo de Canoinhas, de Santa Catarina, aqui Canoinhas, ele vai para remédio. 65% vai para remédio, para cápsula de remédio. Fiquei sabendo esses dias, fiquei muito feliz. Eu pensava que o fumo era só para fumar e tudo mais, mas não, é para remédio. Então, eu fico muito feliz de representar aqui os fumicultores, de estar aqui. Fico muito feliz que essa audiência vai acontecer também, que já passou da hora disso acontecer, assim como o transtorno que acontece, né? Vou dizer, uma extrema palhaçada. Fala um preço para o produtor de fumo aqui, a hora que chega lá na esteira, abre um fardo dele, humilham ele, abrem tudo, diz que o fumo não é bom, ele se obriga a trazer. Não é só no fumo também, né? Podemos falar em outras, né? Estamos falando do fumo hoje, mas podemos falar em outras produções aí. Feijão, soja. Feijão, a época aí tá 300 reais o saco, na hora de vender tá 160 reais o saco. Então, eu acho que focar bastante nisso, assim como o secretário está focando. Hoje estamos falando aqui do fumo, mas podemos falar de outros também, de outras agriculturas que temos aqui na nossa amada Canoinhas. Então, é muito importante, né, que os produtores de fumo sejam acolhidos e sejam atendidos. Não só nessa parte, mas também com estrada. Na época do fumo aí, muitas localidades com chuva, sol de 40 graus aí, nós estamos lá colhendo fumo, fazendo girar dinheiro dentro da nossa cidade. Muito dinheiro gira através da fumicultura aqui dentro, todo mundo sabe disso. Não só da fumicultura, como toda a agricultura que é formada aqui dentro do nosso município. Então tá mais do que na hora de nós aí, como os vereadores, abrir os olhos e prestar muita atenção e ajudar os nossos amados agricultores que movem nossa cidade. Ou por quê? Porque que tudo que vem no nosso prato, tudo que vem na nossa mesa, tudo que nós vestimos, vem da agricultura. Então, tá mais do que na hora do que nós abrir os olhos aí e ajudar verdadeiramente os nossos produtores de fumos em Canoinhas. Seria isso, senhor presidente, e obrigado. Senhor presidente. Vereador. Só brevemente, quero agradecer ao secretário pelas palavras. Se não me engano, era o secretário que estava aqui no ano passado, retrasado, junto com o senhor Giovanni Klevinski, né? Falando sobre a questão do fumo. Eu até já tive um passado ali na colheita de fumo, mas sou leigo de todo o processo que vem adiante. E nós temos que nos informar, como dito, é uma questão cultural. E foi trazido um comercial vinculado, até pago pelo governo federal, criticando duramente a cultura do fumo, como
estivesse sustentando uma indústria negativa, algo, mas como o vereador Cezão citou muito bem, o fumo não é somente para a produção de cigarros e entre outros componentes, cachimbos, entre outros charutos. Tem a questão de medicamentos à base de fumo e também, eu citei naquele momento, nós temos também defensivos biológicos que são feitos através de fumo. Eu até fiz alguns experimentos na minha residência. A cauda de fumo é muito boa para combater formigas, tudo, e isso entra no selo orgânico. Basicamente, a agricultura orgânica não existe sem a produção de fumo. Ela é necessária até mesmo para manter a agricultura orgânica, que hoje está em alta, é tão comentado. Então, a produção do fumo é importantíssima para a nossa economia e também para a economia de muitos outros locais que hoje dependem dessa agricultura orgânica que está em ascensão. Então, secretário, novamente, muito obrigado pela presença, pelas palavras. Com certeza vai ser um grande evento para que os objetivos sejam conquistados. Eu acho que é uma necessidade urgente nós mudarmos esse processo. Era o que continha, senhor presidente. Mas, vereador Rosi? Primeiramente, quero cumprimentar aqui meus colegas, as pessoas aqui da plateia e também aos telespectadores, em especial aqui o secretário da Agricultura, o Gildo. Então, já foi colocado todos os benefícios que a parte fumageira traz, principalmente a parte financeira ao município. Nós estamos aqui numa parte, a nossa região é essencialmente agrícola, né? E a parte fumageira ela é muito expressiva, né? Porque gera os empregos, né, como lá o nosso colega Cezão colocou, agora até remédios, então isso também deve ser questionado, e isso é uma coisa, assim, para Canoinhas, de conseguir essa audiência. Eu quero parabenizar o secretário, né, a prefeita, a vice, os envolvidos para que esse evento acontecesse aqui na nossa cidade, né, e convidar o público, né, os agricultores que se façam presente, também aqui os colegas. Eu também sou produtora há anos, meu pai também já iniciou, então isso é uma coisa assim, um avanço para a cidade de Canoinhas, né, mesmo que às vezes tenha os questionamentos que não faz bem para a saúde, mas aqui o que a gente tem hoje é uma coisa assim expressiva e que gera dentro do município, nos cofres da prefeitura, uma parte expressiva nos impostos. Então, muito obrigado, Gildo, por você fazer parte hoje aqui, ocupar aqui a nossa Câmara de Vereadores, essa Casa de Lei, para fazer esse convite. Então, seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, por questão de ordem que eu fui citado, eu não sei se eu posso só contribuir com mais algo. Sim. Como foi falado sobre o remédio, né? Daí logo o vereador André já não deixou ali o secretário responder, o secretário da... Nós somos o município que mais produzimos fumo BO1 no estado de Santa Catarina. O nosso fumo aqui ele é diferenciado, por quê? Porque a nossa terra é diferenciada. A nossa terra tem mais componentes para abranger, para o fumo crescer com qualidade. E o manuseio do nosso fumo em Canoinhas é totalmente diferente que os outros municípios, né? Nós cuidamos mais, como eu já falei que eu colho fumo desde 2013, né? Para vocês verem, a quantia que o fumo já evoluiu aqui em Canoinhas e está evoluindo. Antigamente era no tempo da vara, do tempo de amarrar o fumo, erguer vara pesada. Eu era pequeno, fazia esse trabalho. E para vocês verem a quantia que está evoluindo. E a quantia que a necessidade é que o nosso fumo seja valorizado, porque o nosso fumo é a melhor classe da região em volta. O secretário está aí, o secretário pode responder isso verdadeiramente, que é verdade, e que somos o maior exportador de fumo para remédio, por causa da nossa classe do fumo, que dá mais BO1 e que dá para fazer vários medicamentos para a saúde, para ser tratada aí em vários estados do nosso Brasilzão afora aí. Seria isso, senhor presidente, e obrigado mais uma vez. Senhor presidente. Vereador. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoal que nos prestigia com as suas presenças e ao público que nos assiste via redes sociais. É de suma importância, Gildo, esse convite e essa iniciativa para que tenhamos isso em Canoinhas, não só pelo dinheiro, que é muita produção, né? Vale enaltecer o valor de 200 milhões de reais praticamente que entra na nossa economia, isso é substancial e é um dinheiro limpo.
Não é uma produção, né? Não que nenhum dinheiro não seja limpo, mas eu digo assim que é algo novo que vem para a cidade. Não é o dinheiro que está girando só entre o comércio, é algo zero, novo, né? E também porque esse tipo de ação visando essa melhor qualidade, essa proteção ao agricultor, ela vai contra o que o Brasil, desde 2003, com a Convenção Quadro de Washington lá, o Brasil assinou, é um signatário para dificultar o fumo no Brasil. Lá, desde 2003, até achei a matéria aqui, onde dizia que era para aumentar o preço do cigarro, era para controlar o mercado ilegal, era para substituir a cultura de fumo. Veja, substituir a cultura do fumo, que para nós aqui não é fácil. Por causa da nossa temperatura, uma série de outros fatores, nós não podemos simplesmente pensar, vamos substituir a cultura de fumo para criar animais de pequeno porte, por exemplo, que não é tão fácil de implementar isso. Então, essa audiência pública é de suma importância e que tomara que muitos dos nossos produtores estejam presentes. E certamente eu creio que essa casa também estará lá presente, porque nós temos que apoiar cada vez mais esse pessoal que traz uma boa renda para a nossa cidade. Serei isso, presidente. Senhor presidente, não sei se já todos falaram. Ainda não. Eu gostaria de só mais uma falazinha após os demais falarem, que eu já falei um pouco. Sim. Inclusive, gostaria de cumprimentar os demais colegas na minha fala aqui, cumprimentar o público presente e deixar bem especificado que esse projeto de lei não vem ser uma caça às bruxas, muito pelo contrário. Eu creio que hoje, a gente tendo a classificação dentro do Paió, a gente vai conseguir até equacionar esse poder de compra das empresas em si e até evitar que esses parasitários ajam no mercado. Como muito bem citado aqui, e eu acompanho, né, o Gilda é um companheiro de longas jornadas ali dentro do tabaco, o vereador Edmilson também acompanhou, a gente está há alguns anos já dentro dessa luta. A gente sabe que o nosso produtor realmente produz qualidade. E desde da década de 90, lá, quando eu comecei a produzir o tabaco com a minha família, tínhamos uma produção pequena, era 30 mil pés de fumo lá, que a gente fala na linguagem popular do plantio. Já havia essa questão de dizer que outros países iriam produzir tabaco, que o Brasil ia, de certa forma, ser passado por África do Sul e alguns outros países que são nossa região ali, que é equatorial, que tem um clima mais ameno, que tem uma possibilidade sim de uma leguminosa, que é a classe do tabaco dele se desenvolver. Porém, desde aquela época até agora, ninguém conseguiu superar essa qualidade do tabaco, que é produzido inclusive na nossa região aqui, que é uma dos últimos trópicos produtores que tem essa qualidade. Passou um pouquinho do norte de Santa Catarina, do sul do Paraná, você já não consegue alcançar essa mesma qualidade. Diga-se de passagem, não queremos muito, pelo contrário, menosprezar os outros estados, porém, essas condições de clima, temperatura, macro e micronutrientes que existem no chão catarinense, no chão rio-grandense e do sul do Paraná, eles têm esse fator decisivo na hora de retirar a qualidade e também o amor do agricultor em fazer aquilo que ele se dispõe a fazer. Acordar todo dia, antes do sol nascer e estar lá na sua lavoura para colher a melhor qualidade. Mas de nada adianta todo esse esforço e todo esse capricho de Deus com a nossa região, a nossa terra, se na hora dele lutar pelo preço daquela qualidade, ele não tem essa mesma força. Então é isso que essa lei vem de encontro, né? A gente dá mais um instrumento para o nosso produtor lutar por aquilo que realmente é o direito dele, de ganhar o justo pelo seu trabalho e também de equacionar esse poder de compra das empresas. Nós não vamos fazer uma caça às bruxas, dizer que essa ou aquela está errada. Não, nós vamos dar uma cartilha de ação para todas. Quem fizer fora dessa cartilha, sim, vai estar dançando conforme a música e tem que ser penalizada. Sim, mas agora aquela empresa que está fazendo a compra correta, que está fazendo a classificação correta, eu tenho certeza que essa não tem nada a temer com essa lei. Muito pelo contrário, ela só vai se engrandecer. Seria isso para contribuir com a discussão, vereador Gil. O Gildo vem usar a tribuna como secretário e hoje é fazer esse convite para os demais e aqueles que nos estiverem acompanhando para que participe dessa audiência. Mas eu gostaria de aproveitar a sua oportunidade
e fazer duas perguntas enquanto Secretaria de Agricultura. Uma pergunta é que a Secretaria da Agricultura, há algum tempo atrás, aí ela adquiriu uma máquina de perfurar poços semi-artesiano. Eu não tenho o conhecimento se foi usado ou não sei se o senhor tem o conhecimento dessa máquina, se essa máquina está funcionando ou não. Por que eu falo isso? Que a gente vê em algumas propriedades aí, nesse período, né? Hoje ainda deu uma chuvinha aí, mas para juntar água ainda foi muito pouco, e eles estão tendo muita dificuldade com a questão de água. Eu não sei quais são os critérios para poder utilizar essa máquina através da Secretaria da Agricultura, como que funciona, se essa máquina está em funcionamento, se há a possibilidade, né? Eu sei que o senhor recentemente está lá, mas era sobre essa questão. Outra pergunta é sobre a questão de material aos produtores, né? O senhor sabe, o senhor é produtor, o senhor conhece a região de Canoinhas, a área rural, e hoje os produtores, além deles estarem lá com a empresa céu aberto, né, tentando uma sorte climática para poder produzir e colher, eles dependem muito dos acessos das estradas. No momento, a Secretaria de Obras tem material disponível para fornecer, através do programa Porteira Dentro, para os agricultores, né, que seja ele o cascalho. A gente sabe que hoje a extração de material da localidade do Rio do Pinho ela está parada devido à manutenção que precisa ser feita no britador. E também o cascalheiro que estavam tirando, que é a linha arroz, se está em funcionamento ou não, como que está a condições de material para fornecimento pelo programa Porteira Dentro. Muito bem, nobre vereador. Então, eu tenho outro compromisso, vou responder o senhor rapidamente aí. Posso voltar para maiores informações no outro dia também, se possível. Quanto a essa questão do material, vereador Gil, eu estou há 2 meses e pouco ali, e nós já entregamos próximo de 500 metros cúbicos de cascalho esse ano. Nós fizemos uma reunião com o secretário Leandro, temos um bom relacionamento com ele, e os nossos caminhões, né, através dos nossos motoristas, o vereador sabe que a agricultura é separada da obras, né, estão fazendo essas entregas. Mas temos uma demanda de mais ou menos 60 caminhões ainda para a entrega. Vereador, por que essa demanda? Porque é época de safra. E eu, enquanto produtor, época de escoamento de safra, todo mundo tem direito. Tem esse privilégio de poder tirar o seu grão. Então, por isso que nós pegamos, né, em épocas passadas, talvez foi segurado um pouco, mas eu priorizei escoamento de grão. Foi isso que nós fizemos, por isso nós entregamos. Se o senhor quiser também, posso lhe enviar vários assim, pessoas que foram atendidas nesse momento, né? E também a demanda desses que ainda estão por vir, que nós vamos entregar dentro dos próximos dias. Esse referente aos cascalhos, né? Quanto à questão da pedra do Rio do Pinho, essa pedra realmente é em raros casos, porque é uma pedra usada mais para revestimento além de ser grande, mais para revestimento de estrada municipal, né? Quanto a essa questão do cascalheiro de arroios, ainda estamos tirando, né? Estamos lidando com a questão da documentação, mas estamos fornecendo, inclusive hoje ainda fizemos entrega para os produtores. Temos estoque no parque, estamos fazendo o nosso papel dentro do possível. Quanto à questão da perfuratriz, o senhor me fez estragar uma surpresa, vereador. Essa perfuratriz está comprada e guardada há muito tempo. Mas eu, enquanto secretário, eu tenho que puxar para o lado do agricultor. E com a aprovação da prefeita Juliana e da vice-prefeita Zenilda, porque eu não faço nada sem conversar com elas, nós estamos fazendo o projeto, sim. E o que eu determinei para a minha equipe é que até junho será perfurado o primeiro poço artesiano com essa máquina. Espero poder cumprir, porque, nobre vereador, quando você tem uma máquina, uma perfuratriz particular,
as leis às vezes são outras, ou às vezes não precisa disso, daquilo. Quando se trata de uma máquina pública, nós temos que ter tudo certinho. E isso, vereador Gil, eu já fui atrás, estamos vendo a questão do licenciamento, né? Nós precisamos da parte ambiental, porque não é sair furando poço em qualquer local. Existe uma outra questão que se refere à Casan, porque a perfuração de poços no interior só será liberada quando a Casan não tiver disponibilidade de fornecer água. Então, isso não é uma lei nossa, não é uma lei municipal, é uma lei federal, né? Então, são alguns empecilhos que nós estamos adequando na lei. Mas quando eu falo da surpresa, nobre vereador, é porque realmente isso nós já estamos fazendo, né? Se o vereador quiser acompanhar, eu até mostro para o vereador o nosso projeto, só que é um projeto muito amplo, né? Nós não podemos mandar um projeto aqui para cima para vocês aprovar e daqui a pouco nós dar um tiro no pé. Mas eu posso lhe afirmar que com o aval da prefeita, da vice-prefeita e também dos nobres vereadores, quando o projeto subir, né, para a votação de vocês, para que seja feito, aprovem e nós vamos começar a fazer a perfuração conforme as leis estaduais, municipais, leis da água, né? Não é leis que nós criamos, conforme dentro do que diz a lei. É um positivo, eu compreendi, só uma ressalva ali, a questão quando eu perguntei ali sobre o material, se a demanda que tem, a gente sabe que é bastante, se a demanda de material, vocês estão tendo essas condições de estar tirando para poder entregar. Sabemos que lá hoje tem dia que você trabalha com 2 caminhões só da secretaria, né? É claro que o município tem que, entre as 2 secretarias, fazer uma parceria, porque é para atender o cidadão do município, né? Mas o mais difícil ainda se torna, às vezes, a questão da extração do material. Mas a Vossa Excelência acabou de falar que estão retirando. Era só uma questão de dúvida mesmo, né? Pelo menos até o momento. Que bom. E a questão da perfuratriz era uma coisa que eu acho que o município ainda não realizou nenhuma perfuração desse poço ainda. Por isso que era essa questão da pergunta. Essa perfuratriz veio através de uma emenda parlamentar, alguma coisa assim, para a agricultura, né? Sim. E pelas indagações de algumas comunidades aí, que a gente sabe, a Rio do Tigre, Paciência dos Neves, até mesmo a comunidade de Paulo Pereira, né? Eles têm um problema com o abastecimento de águas potáveis. Então, era uma questão aí que, de repente, amanhã, depois, dentro das legalidades, se tiver a possibilidade, com certeza a gente até pode saber orientar eles como eles procurarem e como que vai funcionar. Seria isso, muito obrigado. Não tem mais nenhuma parte, então deixa o secretário responsável pelas considerações finais. Então, nobres vereadores, em nome da minha secretaria, não em meu nome, em nome da minha secretaria que eu represento, em nome das minhas 2 patroas, né, a prefeita e vice-prefeita, eu agradeço muito a vocês, aos 10 vereadores, inclusive aos que não se manifestaram, porque eu já conversei pessoalmente e tenho muito a agradecer a vocês, essa parceria, essa cooperação que nós temos. Nunca se vive tudo 1000 maravilhas. Nós precisamos de gente que às vezes diga não, ou de gente que às vezes nos mostre que existe um outro caminho. Esse é o papel de vocês. Parabéns para essa legislatura. Nós precisamos de vocês. O povo precisa de vocês e votou em vocês, e acreditou. Façam valer cada voto. Agradeço ao vereador Verca, né? Até leve os agradecimentos ao Senar. O Senar vai estar nos auxiliando também nessa questão da audiência pública, né? E só a título de conhecimento, 85% do tabaco produzido no Brasil ele é exportado. 15% somente fica no Brasil. Isso, gente, eu só trouxe à tona porque assim, o que nós vamos discutir na audiência pública é o direito do produtor escolher sobre o produto. Quando nós falamos em tabaco, ninguém está apoiando o tabagismo, né? Nós estamos apoiando uma cultura que é rentável e legalmente indicada para plantio. Então, por isso que vale a pena a gente ressaltar essas informações. Agradeço aos nobres vereadores. Sempre que possível, precisar de nós, na nossa secretaria, estaremos lá à disposição de vocês.
Convido para que use essa tribuna Luiz César Batista, diretor executivo da Cisamurc, pelo prazo de 10 minutos. Senhor presidente, Marcos Homer, cumprimentando, gostaria de estender meus cumprimentos aos demais edis desta casa e com muito prazer que hoje compareço aqui, fazendo as contas, né? O Cisamurc, ano que vem vai fazer 25 anos de existência, no dia 19 de abril. Então estamos se aproximando aí de fazer as bodas de prata e é a vez primeira que aqui faço uso da palavra tribuna da nossa Câmara de Vereadores de Canoinhas, no município sede. Cumprimentar também os demais espectadores e pessoas aqui presentes. Eu gostaria de primeiro entrar no assunto do tema que a ser abordado no dia de hoje, sobre a sessão de uso do Centro de Intervenção Multidisciplinar para a sede do Cisamurc e consultórios médicos também. Só trazer alguns números e conversando com os vereadores, acho interessante. E até a gente peca, enquanto Cisamurc, de nós não trazer essas informações, não só para a Câmara de Vereadores de Canoinhas, mas dos 10 municípios que fazem parte do Cisamurc. Para esclarecer, principalmente quando tem uma nova legislatura. Porque muitas vezes o pessoal confunde nós, Cisamurc, consórcio, que é um órgão vinculado diretamente aos municípios, semelhante a uma autarquia, assim como é a Fundação de Cultura, nós somos vinculados aos 10 municípios, não a 1 e sim a 10. E, às vezes, a gente é confundido com um prestador de serviço. Isso não é demérito nenhum, mas isso, inclusive, entre o pessoal da saúde enfrenta essa situação. Mas, enfim, no ano de 2024, o consórcio Cisamurc, nós tivemos uma movimentação financeira de R$ 9.225.532 mil. Deste montante, 133.394 procedimentos, entre exames e consultas, que são adquiridos pelo consórcio, para os 10 municípios. Já o município de Canoinhas, desses 133, ficou com 24.984, ou seja, 18% dos procedimentos. Em termos de valores, R$ 1.912.177, o equivalente a 20,7%. Então, do que nós movimentamos no Cisamurc, na sede do município de Canoinhas, 20% é do município sede. E aí, podemos destacar números de consultas. Você tem uma ideia, nós produzimos ou compramos, né? Nós não produzimos, nós só compramos, né? Nós somos intermediários, eu sempre falo isso. O Cisamurc é um intermediário entre o prestador de serviço e o usuário do SUS, e nós somos SUS também. 45.231 consultas, sendo destas 6.736 para o município de Canoinhas, que equivale a 15% do total. Então, são alguns números assim para trazer para os senhores do que nós estamos produzindo, e cada ano tem aumentado. Inclusive, esse ano nós temos um incremento de mais 2 milhões que veio do governo do estado, através de emenda parlamentar, e que está sendo aplicada na compra de exames para os municípios, para os 10 municípios. Gostaria ainda, então, de falar agora diretamente ao nosso tema, que é o Centro de Intervenção Multidisciplinar, que, diga-se de passagem, é um desafio para a atual administração, que está sendo pioneira, é um modelo de serviço que está sendo oferecido para a população que não existe, né? Hoje ainda a gente esteve conversando com a equipe lá, e onde a gente, enquanto Cisamurc, a gente quer contribuir. A gente quer trazer uma contribuição do consórcio aqui para Canoinhas, para o município sede. Uma vez que o ano passado nós já implementamos uma atividade nessa área e apoiamos no município de Porto União o Centro de Atenção à Família do Autista, o CAFA. E hoje
tem lá psicólogo, tem um psicanalista que participa, que orienta, e é uma pessoa bem acessível, que nós pretendemos trazer também para Canoinhas ainda, para ser implementado aqui esse tipo de apoio às famílias. A gente sabe que é um problema que não tem, na questão do autista, não tem cura, né? Temos que amenizar a situação e dar esse apoio principalmente aos familiares. Além de disponibilizar profissionais como psicólogo, estamos credenciando um psicólogo com especialização na terapia ABA, que isso também é uma demanda que está se apresentando atualmente. 2 fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, nós já temos credenciado, mas para atender no centro de intervenção é muito difícil, porque nós só temos um hoje no município de Canoinhas. Neurologista, nós estamos trabalhando para trazer em regime de mutirão. Depois eu posso explicar para vocês o que é de fora, para que venha atender principalmente as crianças, né? Já que o neuropediatra é um sonho. Hoje, ainda conversando com uma mãe, tem um filho, foi recentemente diagnosticado como autista, e que ela, para conseguir uma consulta com o Dr. Lincoln, que atende ali no município de Mafra, é 1 ano de espera, e pagando-se particular. Nosso valor da consulta do neuropediatra no Cisamur, que hoje é R$300. Nós temos uma que atende, uma doutora que vem atender, a cada 60 dias ela atende em São Mateus do Sul, né? Mas é um número limitado. Estamos trabalhando junto com a equipe do TFD do município para que ela aumente essa demanda, para que atenda pelo menos 12 pacientes do município de Canoinhas, que estamos mais próximos, e temos também a neurologista que atende no município de União da Vitória. E recentemente nos informou que diminuiu a agenda, porque agora ela fica 15 dias em União e 15 dias em Florianópolis. Vocês têm uma ideia da dificuldade que temos para ter esse profissional aí para atender as demandas. Não só de Canoinhas, né? Porque o Cisamur que não atende só Canoinhas, atende os 10 municípios. Então, estamos em fase de credenciamento também uma nova especialidade na área da psicologia, que é a especialização em neuropsicologia. É uma avaliação que o psicólogo faz após a consulta do neurologista e que vai classificar em que grau que está, por exemplo, na questão do autista. Se ele é leve, médio ou grave, né? E esta terapia, para vocês terem uma ideia, só de valores, no particular, hoje, 2.500 a 3.000. Nós estamos negociando com uma profissional, que só tem uma profissional em Mafra, para atender a região, por R$900. E ainda fazendo assim, dando graça que ela venha atender. Porque o que acontece? Tem muitos municípios que têm ação judicial e que o município tem que arcar. Isso está acontecendo muito na cidade de Porto União. Lá no centro de atendimento do autista, lá da família do autista, no CAFA, hoje já tem 75 famílias cadastradas, sem fazer muito esforço. E este número só vai aumentar. Então, conversando com a equipe do Centro Multidisciplinar, que é interessante porque envolve a educação, envolve a assistente social e também a saúde. Então, é um desafio para todos, e nós nos incluímos nisso, enquanto Cisamurc, porque além de explorarmos, entre aspas, explorar, né? Nós queremos estar juntando o útil ao agradável. O que significa isso? Que hoje nós pagamos aluguel, nós não temos uma sede. Nós estamos com 25 anos já de existência e não temos uma sede. E a ideia é de que se use esse espaço também para fazer a nossa parte administrativa e estar mais perto dos nossos usuários, dos nossos pacientes, e que ali, com esses 4 consultórios, com esse espaço, a gente possa estar fazendo mutirão, trazendo esses profissionais que não temos na região, que não temos no município, que possa vir aqui e dar esse auxílio para a nossa equipe e, de um modo geral, amenizar a situação das famílias que passam por esses problemas. E a ideia, como já diz o Dr. Cícero Coimbra, o Dr. Vitamina D, em 2030,
para cada 2 nascimentos, um vai nascer com algum problema. Então nós temos que estar preparado, porque 2030 está quase ali, né? Fico à disposição, senhor presidente e demais vereadores. Eu agradeço já primeiramente pela oportunidade de poder estar aqui conversando com os senhores e com as senhoras. Vereadores? Senhor presidente. Sim. Boa noite, Batista, né? Que bom que nas suas bodas de prata o senhor está aqui hoje para discutir com a gente esse assunto. Ouvindo atentamente a sua fala hoje e tendo participado da reunião das comissões na semana passada, onde a gente já debateu esse assunto, né? Retomo a minha preocupação, né? Quando o senhor apresenta... Então, vou separar em duas etapas a minha fala. A primeira fala é em relação à questão estrutural administrativa, né? Que hoje o senhor falou que foram 9 milhões em 2024, desses 1 milhão para Canoinhas, né? E na reunião o senhor falou 3 milhões Porto União, né? No ano passado. Foi isso? Porto União, 3.800. No ano passado, né? Então, e eles não têm a sede administrativa lá, né? A minha dúvida é, esses serviços que foram contratados por Porto União, eles são exclusivos aqui de Canoinhas? Estavam aqui vinculados à sede administrativa ou profissionais credenciados lá dentro do município de Porto União? Não, Porto União, vereadora Kátia e ex-secretária, Porto União, basicamente 90% dos serviços são na região de Porto União e União da Vitória. Na verdade, Porto União não se tem essa separação lá, o pessoal chama União, né? Porque os serviços são oferecidos no município de União e Porto União. E o diferencial também lá é assim, ó, que o município não tem, o que ele tem no quadro atende. Fora do quadro é via consórcio. Desde fisioterapeuta, psicólogo, todos os profissionais ele está investindo nisso, porque em 2020, quando teve o primeiro rateio de um recurso que veio do Estado, um dos pré-requisitos era para a distribuição desses 2 milhões, por exemplo, que está esse ano agora, 950 mil ficou com Porto União. Eu lembro bem disso. É só para que a gente deixe claro assim, né, que a sede administrativa não está diretamente vinculada com os serviços, que os serviços também são contratados dentro de outros municípios, mesmo não estar associado à sede administrativa, né? Só para que não haja confusão em relação aos serviços prestados, né? E a minha segunda fala seria realmente em relação à preocupação que é o agregar dentro do centro de atendimento, né? Dentro do centro multidisciplinar. Porque hoje a nossa dificuldade, e creio que a dificuldade também é do consórcio, né, em relação a trazer novos serviços, né? Nós estamos com dificuldade de profissionais habilitados e qualificados na área de atipias, né? E aí entram a gente acaba falando muito do autismo, mas não é só o autismo, né? Existem outras, como altas habilidades, TDAH, né? E aí outras situações, mas que eu acho que a gente precisa definir nessa nossa conversa quais são os serviços que vêm a somar dentro das necessidades, né? E entendo que isso a gente já veio conversando desde os primeiros dias, né? Mas que eu não entendo que eu não sou favorável à ida do consórcio para o espaço, né? Só preciso que realmente seja para somar e contribuir dentro daquilo que o espaço multidisciplinar requer para os pacientes e seus familiares. E, inclusive, eu questionei, né, por que o CAF aconteceu lá em Porto União e não aqui, né, sendo que nós tínhamos o centro administrativo, né? Então, que esse serviço também possa se estender aqui, considerando que a gente já tem o pontapé inicial sendo o centro multidisciplinar. Seria isso. Vereadora, é assim, ó. Nós, enquanto consórcio, nós vamos quem define as nossas atribuições e as nossas demandas são os secretários municipais. Então, nós tivemos lá em Porto União, no ano passado, que teve o secretário que foi atrás e que estava buscando atender essa clientela de população, de público-alvo, digamos assim, e que nós apoiamos lá com a estrutura mínima, sabe? Mas credenciando profissionais, assistente social, que foi no primeiro momento, inclusive agora é a secretária do município, e com a psicanalista. Essa psicanalista, inclusive, é muito interessante a história dela, porque ela tem uma filha que está se formando em enfermagem e é autista. Ela foi estudar porque tinha um problema em casa. E hoje é uma excelente profissional, assim, que tem uma bagagem muito interessante
e que está auxiliando as famílias, principalmente na orientação depois que vem o laudo. E aí, pai e mãe, o que eu faço? Como é que tem o comportamento com o filho? Eles têm muita dificuldade, às vezes, de aceitação e o que fazer. Porque daí tem um tratamento lá na escola, com a professora e com o segundo professor, né? E chega em casa, o tratamento é diferenciado. Então, foi desenvolvido esse trabalho lá, basicamente porque nós fomos provocados a fazer isso. Se tem uma ideia, assim, o município de Mafra, por exemplo, hoje é um do maior município, é um dos que bem contribui, porque a nossa contribuição no contrato de rateio é per capita, né? Nós temos um orçamento mensal que é distribuído isso per capitamente. Então, os maiores são os que mais contribuem. Consequentemente, o menor, tipo Bela Vista do Todo, é o que menos contribui e o que tem praticamente todos os serviços adquiridos pelo consórcio. Seria mais ou menos nessa linha, vereadora Kátia. E, obviamente, que nós vamos, como a gente está falando, hoje conversou com a equipe lá do Centro Multidisciplinar, com as pedagogas, o pessoal da educação. Inclusive, tem um modelo que não é muito semelhante ao que está acontecendo aqui em Canoinhas, na cidade da Lapa. O pessoal já visitou lá, e a secretaria que é vinculante, que está vinculada a esse atendimento é a educação, justamente porque a educação é o que tem maior percentual de recurso para ser investido no município. Não sei se me fiz entender, vereadora, mas a ideia, então, é estar fomentando e indo atrás destes profissionais. Nós já temos alguns que estão aparecendo, né? Inclusive nas outras áreas, né? A gente acredita que não vai 5 anos nós vamos ter profissional médico aí em várias especialidades hoje que são da terra, estão voltando para a cidade. Nós temos 2 que começaram esse mês, um endócrino, que é daqui da terra, e também uma cirurgiã vascular, que estão começando. A vascular começou essa semana, inclusive. Senhor presidente. Vereadora. Então, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos acompanha, funcionários da casa. Batista, uma boa noite. Primeiramente, quero pedir desculpas porque eu realmente não pude participar da reunião das comissões quando o senhor esteve aqui, né? Tínhamos uma situação muito delicada nesta casa e eu estava fazendo atendimento, então, de uma família naquele momento. Eu li a ata da reunião das comissões, li o projeto, teve uma discussão até com os nossos colegas, mas achei que seria muito importante que o senhor viesse até esta casa hoje para que, né, o que foi falado, as dúvidas que tiveram durante a reunião das comissões, também, né, seja colocada aqui para a população de Canoinhas poder assistir, poder entender junto conosco, né, para que não fique só entre 4 paredes ou resumido em uma ata, porque a ata realmente ela é bem resumida. Pelo que eu entendi até da questão aqui que a vereadora Kátia levantou, e por favor me corrija se eu estiver errada, né? Mas foi falado em questão de recursos, né? De Porto União, Canoinhas, e pelo que eu entendi, a sede hoje administrativa da Cisamurc é em Canoinhas, correto? E mesmo a sede sendo em Canoinhas, o recurso maior foi em Porto União. Conseguiria me explicar? Porque, assim, só para me fazer entender, qual que é a minha preocupação, Batista? E, assim, como a vereadora Kátia muito bem falou, ontem eu votei favorável ao projeto. Não sou contrária a termos a sede da Cisamurc, né, aqui em Canoinhas, no centro ali de intervenção, mas a minha preocupação, e é uma preocupação que eu trago de muitas famílias também, a gente já teve em algumas reuniões, quais seriam as vantagens, além daquela já mencionada dos pacientes, né, não precisarem estar indo para fora, mas qual seria, além disso, as vantagens de termos essa sede ali? Quais que serão os atendimentos que vão ser feitos para a população de Canoinhas? E outra dúvida que eu tenho também, por exemplo, né, a gente sabe que tem uma dificuldade, então, para
encontrar profissionais, né, de certas áreas, como, por exemplo, o neuropediatra, né, uma dificuldade enorme. Mas se um paciente de Canoinhas aqui precisa do neuro, ele poderá ser atendido pela Cisamurc em outro município, vai ter que fazer a viagem de qualquer forma. Então, o que eu queria entender com tudo isso e acredito que a população também, né, gostaria de entender, nós votando favoráveis a essa cessão de uso, né, a Cisamurc, então, tendo a sua sede administrativa no centro multidisciplinar, quais seriam os atendimentos e as vantagens para a população de Canoinhas, né, para a gente poder dizer, vai ter profissional atendendo aqui. Quais são os profissionais que vão estar atendendo aqui, justamente, né, para a gente justificar para a população essas vantagens. Eu acho que isso que precisa ficar muito transparente aqui para o povo canoinhense. Muito obrigada. Ok, vereadora. Na verdade, é assim, nós instituímos esse ano, na atual administração do Cisamurc, sistema de mutirão, regime de mutirão de consultas. Por exemplo, ontem, no dia de hoje e no dia de amanhã, estará acontecendo no município de Itaiópolis, em regime de mutirão, atendimentos de consultas na área de endocrinologia. O endocrinologista está indo lá para atender os pacientes de Itaiópolis, Major, Monte Castelo e Papanduva. Qual que é a ideia aqui do nosso centro? De trazer esses profissionais, inclusive o neurologista que atenda a criança, que se o neuropediatra é muito difícil, nós estamos em contato em regime de mutirão. E aí, o que é regime de mutirão? Na sexta-feira, sábado, durante o dia, esse profissional venha para atender o maior número possível de pacientes, certo? Isso nós já temos acontecendo, por exemplo, hoje, no município de Canoinhas, na área de oftalmologia. Tem o professor Dr. Tiago, que já esteve atendendo aqui no mês de fevereiro, veio agora em março, e já tem programação, só que ele está atendendo na policlínica, até pelo motivo de que na área da oftalmo precisa de equipamentos para se fazer a consulta, né? Fazer os diagnósticos, etc. Mas nessa área do centro de intervenção, na área do psicólogo, fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, do neurologista, da psicanálise, isso tudo pode acontecer ali nesses consultórios que vai ter ali 4 consultórios junto com o centro administrativo. Por que o centro administrativo? Porque hoje nós não vamos economizar, entre aspas, aluguel. Nós não vamos pagar aluguel, mas nós vamos ter outras despesas. Eu vou ter que ter no mínimo 2 estagiários para trabalhar na recepção. Estou pensando em estagiário, porque eu não vou fazer concurso, de repente abrir vagas. Só 2 estagiários vai me custar R$3.000. O engenheiro André esteve lá. Nós temos que fazer todas as instalações de rede, de computadores. Só isso vai custar R$16.000. Mais os móveis que nós vamos adquirir pelo consórcio, mais R$21.000. A transferência dos nossos equipamentos de ar-condicionado vai em torno de R$10.000. Porque a obra não está prevista ali. Tem só a tomada, né, engenheiro? Só tem a tomada lá e não tem o dreno. Então, a Câmara de Vereadores aqui vai aprovar, ok. O nosso segundo passo, nós vamos levar isso para a Assembleia dos Prefeitos. Por quê? Hoje nós não temos esse recurso disponível, porque nós trabalhamos com um orçamento ali bem rigoroso, né? Então, nós vamos ter que fazer uma chamada de capital no contrato de rateio com os demais municípios. E aí os demais municípios vamos ter que convencer os demais prefeitos a contribuir com mais um mês, digamos assim, um 13º, né? Para a gente poder se instalar ali e começar a trabalhar e desempenhar as nossas funções no centro. Então, também tem esse outro lado. E, como se falou aqui, eu repito que falei naquela reunião das comissões da semana passada, nós temos e corremos o risco de algum prefeito ou de alguns prefeitos se mobilizar e, de repente, não, o centro administrativo pode ser em Mafra. Eu já ouvi isso de prefeito. Pode ser em Mafra por quê? Mafra já tem Ampla Norte, já tem o Codeplan, são consórcios também, e nós temos uma estrutura aqui em Canoinhas, que não precisa necessariamente estar aqui, certo? Então, quando fala lá que Porto União investiu, mas isso aí é
é uma política de governo que o prefeito, ex-prefeito lá, o Eliseu, e o atual prefeito Juliano continuam. Eles não compram serviço, não tem... o que não tem no quadro do pessoal, eles compram do consórcio. E estão investindo bastante nesse sentido, por isso que deu os valores. Tá tendo a contrapartida. Mas isso agora, para o próximo ano, inclusive, citar aqui a lei 6.968, de 25 de abril do ano passado, que foi aprovada aqui nessa Casa de Lei. O nosso consórcio agora é interfederativo. O Estado vai fazer parte. O Estado vai ser mais um, entre os 10, mais um ente. E a ideia é que o Estado seja partícipe dos consórcios, não é só no nosso, dos 15 consórcios que tem em Santa Catarina. Inclusive, está na Assembleia agora para ser ratificado isso também na Assembleia, a participação do Estado. Nós vamos ter recursos ordinários mensalmente. Então, não vai depender de emenda parlamentar, como está acontecendo agora. Com esses 2 milhões, foi uma emenda na Assembleia Legislativa que destinou para os consórcios. E nós vai ter uma outra regra para a distribuição desses valores. Vai ser por grau de vulnerabilidade, por IDH, por população idosa, população geral e população idosa. Então, são outros critérios que serão adotados e que esses valores deverão vir diretamente do fundo a fundo, diferente do que é hoje é via convênio. Eu não sei se me fiz entender, mas essas são a nossa realidade. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar esclarecendo, e estamos à disposição lá na nossa sede. E informo também a todos que nos assistem que possam acessar o nosso site, cisamurc.sc.gov.br, e vai lá na aba Documentos, tem lá os serviços prestados. Nós publicamos lá todos os atendimentos do ano 2024. Se você tem seu cartão SUS e foi atendido pelo Cisamurc, vai lá, filtra com o teu cartão, você vai encontrar o que você fez, quais os exames, quais consultas, aonde que você foi atendido e quanto custou isso. Um pedido do Ministério Público de Santa Catarina, nós estamos se adequando a isso e temos que dar essa publicidade. Nós não podemos colocar o nome do paciente, mas tem o Cartão Nacional de Saúde, que tem lá por trimestre, e agora estamos terminando o faturamento do mês de março. Assim que terminarmos o faturamento do mês de março, nós vamos ter desse ano. Mas tem lá de todos os municípios e todos os atendimentos. Além dos... A nossa página não está muito atualizada quanto aos credenciados, que tem às vezes entra, sai, mas normalmente tem ali também, você pode fazer uma busca por serviços que são ofertados e os credenciados que temos lá. Batista, só para eu concluir, para ver se eu realmente entendi, né, toda a situação. Então, assim, a sede administrativa, né, independente de em qual município ela vai estar, os 10 municípios vão continuar sendo contemplados com os atendimentos. A vantagem, então, ali para o município de Canoinhas seria que vamos ter consultório, né, dentro do centro multidisciplinar para atendimento de profissionais aqui na nossa cidade. Ok. Isso. Não tem como dizer ainda exatamente quais profissionais vão ser, porque não chegou a fechar. Mas, assim, então, só para a população entender, né? Tem essa sessão de uso, ainda vai para discussão, né, na Assembleia com outros municípios. Eu acho muito importante, Batista, a gente ter esses consultórios aqui, ter o atendimento que as pessoas precisam, né? E torço muito, né, para que a gente realmente consiga, né, porque para que não seja salas que fiquem sem atendimento, que a gente consiga realmente esses profissionais, principalmente esses que a gente está com tanta dificuldade e o cidadão canoinhense tanto precisa. Senhor presidente, eu já adianto, o meu voto aqui vai ser favorável, porque realmente, como o doutor Ivan mencionou ontem, nós não podemos estar perdendo tudo para outras cidades, nós temos que olhar aqui para Canoinhas, mas eu deixo registrado aqui que eu espero realmente, né, que Cisamurc e município corram atrás para que realmente a nossa população consiga ter os atendimentos ali com esses profissionais, principalmente esses que estão em falta hoje em dia, que realmente faz falta no dia a dia aí, principalmente de muitos pais e mães que têm se queixado aí de uma fila gigante que têm enfrentado. Mas
agradeço por ter vindo fazer esse esclarecimento, porque a gente possa ter esse debate aqui, né, com bastante transparência para a população de Canoinhas. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Senhor presidente. Vereador André. Gostaria de agradecer a presença do Batista aqui. Nós não chegamos a conversar lá no centro, né, mas eu vi as instalações do Zamur, que estão bem interessantes, né, como você realmente falou, né, tem a parte elétrica, mas faltou. Uma outra questão que eu também questionei, até não cheguei a verificar se foi para a ata, é que justamente onde vai ficar a parte administrativa, pelo que eu compreendi do projeto, não é uma área nem para atendimento ao público, ela já teria que ser alguma coisa de gestão, porque são corredores mais estreitos, são locais que não têm tanta acessibilidade, claro, mas, por exemplo, precisou de uma maca, um determinado tipo de serviço, como a gente espera de uma clínica médica, não tem essa acessibilidade como deveria ser. Então, as salas onde vão ser os consultórios, realmente elas estão em local melhor posicionado que serão utilizados para atendimento ao público. Então, já vejo dessa maneira. Outra questão das especialidades, né, como a vereadora Tati muito bem citou, nós temos uma dificuldade muito grande no nosso município, mas eu acredito que seja uma dificuldade a nível nacional. Eu vou citar algumas solicitações que alguns pais vieram me questionar por não conseguirem atendimentos na rede privada. Por mais que não seja bem uma atribuição do vereador, né, mas eu me propus ir atrás para ver. Um profissional que não existe nem na rede pública nem privada, com muita dificuldade, é o terapeuta ocupacional. Inclusive, tem algumas turmas se formando em cursos à distância, né, para suprir essa demanda. Cursos que eu vi, até analisei a emenda, achei muito boas emendas, mas eles não estão conseguindo se formar porque não tem lugar nem para fazer o estágio de conclusão de curso. Então está bastante complexa a situação de alguns profissionais. Outro profissional que está bastante em falta é o fonoaudióloga, que também nós temos dificuldade até na rede privada. E mais complexo ainda estão as especialidades médicas, porque além de fazer a graduação de 5, 6 anos da medicina, são necessários mais alguns anos de especializações e alguns títulos ali para residência, para que o médico possa atuar nessa função. Então, eu tenho visto que a falta desses profissionais é geral a nível de Brasil. Como foi citado há umas 2 semanas aqui, existem algumas especialidades médicas que surgiram nos últimos anos que não foi nem criado curso no Brasil, mas já estão sendo exigidas. Então, é uma complexidade, imagino que seja o maior trabalho de eu atender essas demandas e talvez algumas outras especialidades que nós, não é nem uma questão do município, mas que nós temos que pegar praticamente a laço aquele profissional. Você se formou em terapia ocupacional, vem cá, vamos abraçar, vamos dar uma remuneração boa, porque não acho em outro lugar, não tem pessoal formado nessa área. São áreas relativamente novas até. Nós não temos esse curso nas proximidades, até eu sei que foram feitos alguns estudos. Infelizmente, são coisas que nós temos que nos adequar. Era o que continha, senhor presidente Batista. Senhor presidente, só um detalhe só para contribuir. O contrato hoje de Canoinhas está em torno de 2 milhões anual, né? E tem possibilidade de aditivo, né? Acho que valeria para um outro momento, de repente, a gente falar sobre esse centro de apoio aos familiares, em termos de valores, até para que nós, enquanto vereadores, tenhamos esse conhecimento, para que a gente possa falar sobre isso com os familiares, com aquelas pessoas que nos buscam dentro dos grupos, né? Porque é uma contribuição importante. Então, acho que é um contrato bem valioso, né, para o município, e o investimento tem de ser maior, porque tem possibilidade de aditivo de até 25%. Então, imagino que, né, vai bater muito no que o vereador André falou, né, a disponibilidade de profissionais, né, e não de recursos para que os serviços possam ser ofertados. Muito obrigada. Não havendo mais nenhuma parte, deixo o Batista para suas considerações finais. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, é um desafio, né? Nós estamos aí vamos enfrentar um desafio de ir atrás e de ter esses profissionais. É muito mais fácil, né, vereadora Tati, trazermos um profissional do que levarmos um avan de pacientes para fora do município. Então, tendo esse centro, tendo ali a disponibilidade de consultórios, né, de poder estar trazendo os profissionais, é o que a gente conversou com o neurologista, né? É mais fácil ele se deslocar, esse que a gente está conversando de Itajaí. Ele vir até aqui e atender aqui num dia 30 ou 40 pessoas, pacientes, do que nós estar deslocando esse pessoal para lá. E principalmente dos autistas, né? Quem tem na família, quem conhece, sabe. Como que nós vamos colocar 3, 4 numa van e levar para a Mafra?
certo? Não tem jeito. O prefeito de Mafra, só para concluir aí, adiantado da hora, sei que eu já extrapolei, mas o atual prefeito de Mafra, que é reeleito, o Emerson, no início do mandato anterior, ele queria montar um centro igual que tem aqui. Só que ele queria ser para atender a região toda. Aí ele foi convencido de que não tem como transportar esses pacientes, as crianças portadoras do autismo, né? Porque eles saindo da rotina deles, não precisa ir muito longe. Daqui no bairro ali, ele já entra em estresse e não tem como transportar. Então tem que ser quanto mais próximo possível da sua residência e um tratamento que seja periódico, não é ir uma vez cada 6 meses lá. Ele tem que ser se tornar uma rotina, né? E isso, eu penso que o centro vai ter essa disponibilidade com os profissionais, não só da nossa área de saúde, mas na área da educação, que é fundamental. E, inclusive, uma dificuldade que a gente tem, né? Que isso eu vivencio lá em casa todo dia, né? A minha esposa é do primeiro aninho, do Sagrado. Tem dois aluninhos lá que são portadores. E tem dificuldade que hoje, inclusive, estava começando uma nova professora, segunda professora, porque a primeira não deu conta de atender. E é uma dificuldade que só vai aumentar, né? Isso é um problema que nós vamos ter que enfrentar e vamos caminhar juntos. E nós, administração municipal, Câmara de Vereadores e consórcio, acho que nós podemos chegar num bom termo e chegarmos atender a contento as nossas necessidades da nossa população. Fico muito agradecido e desejo a todos sucesso sempre. Um abraço. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra. Agora, num momento oportuno, solicito que seja colocada em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a segunda votação do substitutivo do projeto de lei 25 de 2025, que autoriza a cessão gratuita de uso de bem público imóvel e dá outras providências. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a segunda votação do substitutivo do projeto de lei 25 de 2025. Está em deliberação? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia para a segunda votação do referido projeto. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 25 de 2025, que autoriza a cessão gratuita de uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão, já amplamente discutido, inclusive na tribuna. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o referido projeto de lei. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 12 de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para outros fins que especifique e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 12 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 19 de 2025, que denomina Via Pública Pedro Artner Gonçalves. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador autor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mais uma vez cumprimentar a todos que fazem presente e os que nos assistem pela internet. Eu quero aqui agradecer a presença da família que está aqui hoje, né, o Marcos, também a Marlene, os demais familiares, né? E o seu Marcos já esteve presente na primeira votação, né? Então, dizer que hoje está sendo aprovado em segunda votação e
então, que denomina a via pública de Pedro Arter Gonçalves. Então, nós já aprovamos pelos 10 vereadores aqui nessa Casa de Lei e com certeza vai ser aprovado aqui. Na primeira votação, a gente fez a leitura inteira da biografia do seu Pedro Arter Gonçalves, né? E eu só quero ler aqui só o trecho final, senhor presidente, com a sua permissão, que é aqui de extrema importância para a família que está aqui. Então, o senhor Pedro Arter Gonçalves, ele foi um homem respeitado, conhecido por seu caráter íntegro e sua imensa generosidade. Sempre disposto a ajudar, sacrificava parte do seu próprio sustento para auxiliar os que necessitavam. Como marido, foi admirável e carinhoso com sua esposa. Como pai, um exemplo de amor, humildade e disciplina, educando seus 7 filhos com valores sólidos que os guiaram ao longo da vida. Seu legado inestimável, refletido nas conquistas de sua família e na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Então, esse projeto é a pedido, né, da família, do Marcos e os demais. Então, a gente foi vereador autor junto com o Gilmar Martins e os demais vereadores que aprovaram. Então, a gente agradece aos familiares, né, e parabeniza, então, a todos vocês. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Uma vez um sábio chinês disse que nós fazemos a nossa história, mas quem escreve são os outros. Então hoje a gente escreve parte desse livro, né? Completa esse ciclo e é uma bonita homenagem. Parabéns a todos os familiares que estão aqui presentes. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 19 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 29 de 2025, que autoriza a firmar termo de parceria e efetuar repasse financeiro à Associação dos Moradores do bairro Salto d'Água Verde e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Me perguntaram ontem quando que vai ser o evento, né? Eu queria que o senhor falasse o dia que vai acontecer o evento e a localidade. Seria isso, senhor presidente, e obrigado. É na 18, né? Sexta-feira Santa. Seria o evento, ele é sempre fixo na Sexta-feira Santa, né? Então é sempre fixado na Sexta-feira Santa. Houve uma única exceção durante esses anos, quando teve uma chuva muito torrencial na Sexta-feira Santa, que foi feito no sábado. Provavelmente, né, eu pertenço à comunidade de forma indireta, minha mãe mora lá e eu participo sempre do teatro. Nos últimos anos se criou essa cultura de não adiar o evento, de manter mesmo com chuva. Justamente pela questão de muitas pessoas vêm de fora, então... E ano passado, inclusive, aconteceu com chuva. 7.000 pessoas com chuva. Então, é sempre na Sexta-feira Santa. Lembrando para as pessoas que nós teremos as trilhas, que são as encenações menores, que iniciam já a partir das 18 horas, né? Então o local de entrada para as trilhas é diferente, né? Seria do lado do Mercado Dranca. E depois nós teremos o teatro, que será a entrada um pouquinho mais para baixo, né? Que é quem quiser participar somente do teatro, a entrada é por ali. Então, haverá bilheteria em ambos os locais, então teria como você sim participar das trilhas e já ficar, né, ali preparando para assistir o espetáculo principal. Então, convido novamente a todos, é maravilhoso. Sinceramente, eu sou uma pessoa que nem tem como falar muito, porque eu me emociono só de... Todas as vezes que eu estou lá, parece que a gente vê o melhor roteiro de cinema que existe, né? Que é a vida do nosso Jesus Cristo, né? E isso daí não existe melhor roteiro que essa história para ser contada e encenada lá naquele dia. Convido todo mundo. E, assim, uma questão que sempre gera dúvidas durante a execução do teatro, durante a elaboração do teatro, existem pessoas de várias religiões. Então, lembrando que não é um evento unicamente católico, né? É um evento cristão. Então, se você é cristão, faça-se presente, porque eu tenho certeza
que esse amor do menino Jesus, com certeza, vai se fazer muito mais radiante em seu coração naquele momento. Muito obrigado, senhor presidente, por esclarecer o dia, né, que estava todo mundo me perguntando. Aí eu falei, vou perguntar amanhã na câmera, né, eu sabia, mas eu queria que o senhor falasse e explicasse sobre um pouco mais sobre esse evento grandioso que Canoinhas tem há anos já, né? Então, muito obrigado. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, uma pergunta que acabaram de fazer, né, o qual eu não tenho conhecimento, mas como a Vossa Excelência fala que faz parte e faz algum papel, não sei qual é o papel que a Vossa Excelência faz lá, mas como também tem a sua mãe, que é da comunidade, né? Se existe algum custo para poder entrar, assistir a encenação ou não? Sim, existe uma entrada simbólica, né? Então, aqui no projeto não consta, porém, nas redes sociais existe que é uma entrada simbólica, digamos que é só para... E essa entrada, eu creio que seja R$10 por pessoa, crianças não pagam, né? Crianças não fazem esse pagamento. Essa entrada é pura e exclusivamente para tentar rebater um pouco dos custos desse espetáculo, né? Então, é uma taxa administrativa ali, e lembrando que também é algo voluntário, né? Então, você realmente, eu creio que dentro desse contexto é uma colaboração espontânea de cada um, né? Então é voluntário, e eu tenho certeza que você não vai conseguir encontrar em lugar nenhum um espetáculo daquela grandiosidade. Entre voluntários e pessoas participando da encenação, gira em torno de 300 pessoas. Senhor presidente. Sim. Eu só queria contribuir à sua explanação, né, e dizer que todas as pessoas que fazem parte do teatro são voluntários, né? Então, é de importância também que se frise, né, que todos ali é da comunidade do Salto Água Verde, e eu tenho conhecimento que todos eles, vereador Gil, fazem esse trabalho do teatro, da peça do teatro, a encenação, né, no dia da Paixão, que é Sexta-feira Santa, são voluntários. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 29 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 30 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional através do provável excesso de arrecadação orçamentária e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 30 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 31 de 2025, que altera a lei ordinária 7.080 de 11 de janeiro de 2025 e dá outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Gostaria de abster-me em relação ao projeto 31, 4 e 5. Os próximos ali de lei complementar. Sim. Ok, obrigada. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto. Não, consta com uma abstenção da vereadora Kátia o projeto de lei 31 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 32 de 2025, que denomina a via pública Adolfo Fuch. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 32 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 04 de 2025, que altera a lei complementar 93 de 11 de janeiro de 2025 e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado com a abstenção da vereadora Kátia o projeto de lei número 04 de 2025.
Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 05 de 2025, que altera a lei complementar 92 de 11 de janeiro de 2025 e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado com abstenção da vereadora Kátia o presente projeto de lei. Passamos aos requerimentos. Requerimento número 172/2025, de autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor Emanuel Siloc, gerente da empresa IPROF Limitada, convidando para comparecer à Câmara de Vereadores, com o objetivo de prestar esclarecimento sobre o contrato do rotativo. Está em discussão? Vereador André, gostaria, se me permitisse, assinar junto esse requerimento? Permitido. Obrigada. Vereador André. Com a palavra. Também gostaria de pedir a permissão para estar assinando junto esse requerimento. Obrigado. Concedido. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 173/2025, da autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor James Luiz Brei, secretário municipal de Educação, solicitando informar se já existem projetos ou a pretensão de criar programas de iniciação esportivas com modalidades fora do padrão MEC, como artes marciais e esportes tradicionais, como o bolão, adaptados para alunos dos anos iniciais. Está em discussão? Meus colegas, somente uma breve explanação. Eu acompanhei projetos de outros municípios, cito aqui Blumenau. Nada contra, aproveitar que o Juban está aqui, né? Não é nada contra a modalidade de futebol, futsal em si. Eu sei que é o esporte mais popular, mas por ser mais popular, a grande maioria da população tem conhecimento básico, pelo menos, das regras. E acaba que em algumas instituições escolares, algumas outras modalidades acabam não sendo praticados. Então eu coloquei aqui algum questionamento, se existe interesse, coloquei aqui o bolão, né, por ser uma modalidade tradicional do município, então para a gente aplicar numa forma adaptada na escola, as artes marciais e também, não citei outros esportes, né, mas para não ficar muito extenso, mas temos outros como cricket, rugby, que são esportes até de repercussão olímpica, mas não são comuns a prática no nosso país, e eu acho que é até uma alternativa que esses esportes sejam praticados, né, porque nós ficamos muito em algumas poucas modalidades, até de eixo aeróbico, e esquecemos que existem outras modalidades que podem gerar atletas para o nosso município. Não haver mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 174/2025, de autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Sidmar José Ratuchinski, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, solicitando informar se existe a possibilidade e qual é o procedimento para que um espaço do Parque de Exposições seja cedido para a construção de uma pista para práticas esportivas. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 175/2025, de autoria da vereadora Rose Cristana, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de Planejamento, solicitando informar se há projeto para instalação de academias ao ar livre nas localidades Serra das Mortes e Felipe Schmidt. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. O requerimento número 176/2025, da autoria do Edil Edmilson Verca, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, solicitando que informe se há previsão de manutenção, reparo ou reconstrução da cabeceira da ponte sobre o rio Paciência, localizada na comunidade de Paciência dos Neves. A referida ponte é de grande importância para o tráfego local e a situação atual representa risco à segurança dos moradores. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Só esclarecendo ali, eu fui procurado por alguns moradores ali
localidade de Paciência dos Neves, daquele distrito de Felipe Schmidt. Realmente ali até tem as fotos dentro do requerimento. Está com problema, já caiu a parte de cima da cabeceira da ponte, né, vereadora Rose? E está bem precário ali e perigoso. Então, a comunidade está nos solicitando e pedindo, então, para que seja feita a reforma da cabeceira da ponte, né? Uma previsão de manutenção ali e também de segurança aí aos moradores. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para o vereador Verca para mim estar assinando junto. Só a deliberação do autorizado. Obrigado, vereador. Autorizado. Também gostaria de assinar junto, ó. Autorizado. Requerimento. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 177, 2025, de autoria da vereadora Rose Cristana, e requer que seja encaminhado ofício ao senhor Sandro Rogério Suchek, engenheiro responsável pelo DENIT Mafra, solicitando a instalação de uma placa de sinalização indicando a entrada para a localidade de Felipe Schmidt, na BR-280, especificamente na entrada de acesso à localidade de Valinhos. Ressalte-se que já existia uma placa no local, porém a mesma foi removida durante as obras de reforma na rodovia e até o momento não foi reinstalada. A ausência da sinalização tem causado transtornos aos motoristas e aos visitantes que trafegam pela BR-280, dificultando a identificação do acesso à comunidade. Está em discussão? Não havendo quem... Opa, vereadora? Tá, aqui só colocando que as pessoas cobram, porque ali sempre tinha a placa, né? Agora com os serviços do DENIT, ali a reforma, a placa que tinha ali foi extraviada, não tendo a informação. Então, isso causa, assim, pessoas que passam e vão até lá no posto em São Pascoal, e isso acarreta danos, né, à população, porque faz um trajeto desnecessário. Então, seria isso. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 178 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário municipal do Meio Ambiente, setor de bem-estar animal, expondo e solicitando o que segue. Considerando o caso de um equino atendido por este setor na semana passada no bairro Campo Verde, que apresentava uma condição irreversível, sem chance de recuperação, devido ao elevado custo de uma cirurgia para possível fratura de fêmur. Considerando que, conforme a resolução número 100 do CFMV de 11 de maio de 2012, a eutanásia pode ser indicada quando o bem-estar do animal estiver comprometido de forma irreversível, sendo um meio de eliminar a dor ou sofrimento que não podem ser controlados por meio de analgésicos, sedativos ou outros tratamentos. Considerando que, segundo o artigo 10 da referida resolução, o método de eutanásia deve ser compatível com a espécie, idade, estado fisiológico do animal, bem como seguro para quem o executa e realizado com o maior grau de confiabilidade possível, garantindo a comprovação da morte do animal por meio de declaração de óbito emitida pelo médico veterinário responsável. Considerando que no anexo 1 da resolução determina que métodos aceitos para equinos incluem o uso de barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis, associados ou não a guaifenizina ou anestesia geral prévia seguida de cloreto de potássio ou de bloqueador neuromuscular e cloreto de potássio, considerando que métodos aceitos sob restrição, como hidrato de cloral, arma de fogo, eletrocução com anestesia geral prévia, pistola de ar comprimida seguida de exsanguinação ou aplicação intratecal de anestésico local com anestesia geral prévia, devem ser empregados somente diante da total impossibilidade do uso dos métodos aceitáveis. Considerando que o animal encontra-se em uma área de fácil acesso e que há médicos veterinários especializados em animais de grande porte no município,
que poderiam realizar o procedimento utilizando os métodos aceitos no anexo 1 da resolução CFMV número 1000/2012, os métodos aceitos sob restrição não se aplicariam a este caso. Solicita-se que informe os motivos pelos quais, mesmo havendo médicos veterinários especializados em animais de grande porte no município, aptos a realizar o procedimento utilizando os métodos previstos no anexo 1 da resolução 1000/2012, optou-se por acionar a Polícia Militar para realizar a eutanásia de um equino por meio de disparo de arma de fogo. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 179/2025, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Etsuro Murakami, determinando que seja comunicado à família enlutada. Por se tratar de voto de pesar e de toda edilidade, não haverá discussão e a aprovação será automática. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Devido à passagem do tempo regimental, não haverá explicações pessoais e não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 14 de abril, segunda-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.